6 pistas para provar que todos nós temos almas. Você já se perguntou se você era alguma coisa ou outra pessoa em sua vida passada? Ou se você teve uma vida passada em primeiro lugar? Uma questão principal para muitos filósofos e cientistas é se os humanos têm ou não almas. Uma alma é a parte espiritual e imortal de um ser humano que resiste ao corpo e permanece viva após a morte. É a razão pela qual as pessoas são capazes, se possível, de reencarnar e começar uma nova vida em um corpo diferente. Embora muitas pessoas acreditem que têm alma, outras são céticas e querem provas reais da existência de tais entidades espirituais. Então, sem mais delongas, aqui estão as pistas que podem provar que todos nós temos almas. 1. Tirar fotos da alma. Às vezes vemos fotos que parecem capturar imagens de fantasmas ou um Bigfoot sempre desfocado. Então faria sentido que as câmeras também pudessem capturar almas e, independentemente de serem fotos reais ou não, são sempre interessantes e às vezes muito difíceis de explicar. Por exemplo, no condado de Powell, Kentucky, supostamente houve um acidente de moto horrível, e um cara chamado Sal Vazquez tirou uma foto do incidente enquanto passava em seu caminhão. Vazquez postou sua foto no Facebook para compartilhar a notícia devastadora, mas o que ele recebeu nos comentários foi o que ela esperava. As pessoas que viram a foto afirmaram que Vazquez havia capturado o homem morto alma de sua alma deixando seu corpo. Eles compartilharam a postagem e, eventualmente, ela se tornou viral. A imagem mostra uma figura translúcida em forma humana deixando o corpo do homem que faleceu. Em seguida, damos uma olhada em um vídeo postado em um hospital chinês, que mostrava o corpo de uma mulher falecida deitada em uma maca. O corpo estava coberto por um lençol, e o quarto estava escuro, e você pode ver claramente uma figura fantasmagórica começando a sair do corpo da falecida. Agora, se isso fosse real, eu só espero que isso seja algo que só possa ser capturado na câmera, porque você pode imaginar ver isso na vida real. Eu estou feliz que isso foi em um hospital porque eu definitivamente teria um ataque cardíaco. 2. Experiências de quase morte. Durante sua cirurgia de vesícula biliar, XTC sofreu uma parada cardíaca. Ela experimentou experiências de quase morte, um estado de quase morte até morte clínica. Eu estava lá em cima olhando para os médicos manipulando meu corpo, Gisti disse depois de ser resgatada. A história de Gisti é apenas uma das milhares de experiências de vida e morte que foram descobertas pela Fundação de Pesquisa de Experiências de Quase Morte (DERF). Esta instalação foi fundada por Jeffrey Long, um médico e pesquisador de experiências de quase morte. De 1998 até agora, mais de 4.000 experiências de quase morte foram submetidas ao site da DERF, tornando-se um recurso para Jeffrey Long explorar os mistérios da vida após a morte. 3. Imagem bioelétrica. Na prefeitura de Tokushima, Japão em 1974, um fazendeiro japonês descobriu o corpo da criança afogada. Ela estava prestes a correr, mas o corpo se levantou e o agarrou, fazendo-o cair e morrer imediatamente por medo. Os cientistas explicam: não é o diabo que a bioelétrica tenha causado o fenômeno. Da mesma forma, na primavera de 1957 na Polônia, um estudante chamado Manjeki tinha um encontro com sua namorada às 18 horas, mas devido ao seu trabalho estressante, ela adormeceu. Em um sono sonolento, ele foi informado da morte de sua namorada. A verdade é que um carro em alta velocidade atropelou uma garota que estava andando na rua na hora marcada. Segundo os cientistas, neste caso, quando a menina morreu, seu cérebro liberou uma onda de eletricidade e o cérebro de Manjeki como um sinal de TV para se transformar em informação para ela. Em seguida, temos um experimento feito pelo cientista russo Konstantin Korotkov que fotografou uma pessoa usando uma câmera bioeletrográfica especial no momento de sua morte. Korotkov ensina física na Universidade Técnica Estadual de São Petersburgo e é famoso por suas pesquisas sobre campos de energia humana. A câmera bioeletrográfica cria um campo elétrico de alta intensidade e produz um fluxo ao redor do objeto. Certa vez, Korotkov fotografou uma pessoa no momento de sua morte, e as fotos mostraram a alma deixando o corpo. Ela explicou que a força vital, em azul, deixou primeiro o núcleo, depois a cabeça e, por último, o coração e a virilha. 4. Atividade cerebral. O neurocirurgião canadense Dr. Wilder Penfield é responsável por muito do que entendemos atualmente sobre nossos cérebros e é amplamente considerado o pai da neurocirurgia. Durante anos, Penfield pensou que o cérebro poderia explicar todo o comportamento humano, mas depois de décadas de pesquisa, ele mudou de ideia. Por exemplo, em um Penfield experimento realizado,
Ela queria observar a atividade cerebral de um de seus sujeitos, então montou um sistema que monitoraria todo o sujeito. Essas atividades cerebrais. Ele primeiro disse ao sujeito para levantar a mão e, quando levantou o braço, uma certa parte de seu cérebro foi ativada. Quando ele baixou o braço, essa mesma parte do cérebro foi desativada. Ao mesmo tempo, Penfield perguntou ao sujeito se você levantou o braço, ao que o sujeito respondeu, sim, levantei. Então, Dr. Penfield usou uma máquina para ativar essa parte do cérebro novamente, mas desta vez artificialmente. O braço se ergueu. Então, ele desativou essa parte do cérebro e o braço caiu. Quando perguntado novamente se ele levantou o braço, o sujeito disse que não, ele subiu sozinho. Este experimento simples é realmente incrível porque no segundo caso, foi Penfield quem acionou o cérebro para fazer o braço subir, mas no primeiro caso quem acionou o cérebro. Por causa deste, Penfield concluiu que o cérebro é um computador, mas é programado por algo fora de si mesmo. Ele também disse em seu último livro Mistério da Mente, passei a levar a sério, até mesmo acreditar, que a consciência do homem, a mente, não é algo a ser reduzido ao mecanismo cerebral. 5. Fantasmas. Eu não tenho medo de fantasmas. Bem, na verdade isso é mentira, eu tenho um medo mortal de fantasmas. Sério, todos nós sabemos que existem inúmeras fotos, vídeos e depoimentos por aí que são evidências de que fantasmas podem de fato existir e fantasmas supostamente são almas perdidas. Então isso também é evidência de que realmente temos almas. Por exemplo, Net Vietnam reportada. Por volta de 1h da manhã, o jornalista P estava a caminho de casa quando encontrou um fantasma, de chapéu azul, camisa branca, cabelo solto, molhado, coberto com algo desbotado no corpo. A misteriosa sombra branca também gritou de horror, e seguiu o carro um longo caminho. 6. Reencarnação. Ao longo da história houve inúmeros casos de pessoas relembrando suas vidas passadas. Algumas culturas até tratam a reencarnação como fato. Professor Ian Stevenson, ex-Universidade da Virgínia, e seu sucessor, Dr. Jim Tucker, passou décadas pesquisando alegações de reencarnação por crianças e disse que investigou mais de 3.000 casos. Em muitos desses casos, como as pessoas, principalmente as crianças, foram capazes de lembrar detalhes incrivelmente específicos de suas vidas anteriores. Por exemplo, um dos casos foi um menino conhecido como São. São tinha 4 anos quando sua avó morreu. Seu pai trouxe um velho álbum de fotos da casa dela quando limpou. Para seus pais conhecimento, São nunca tinha visto uma foto de seu avô. Quando eles estavam olhando o álbum, São apontou para uma foto de um carro e disse, "Este é meu carro." Foi seu avô primeiro carro. Sua mamãe Jessie estava cética, então ela lhe mostrou uma foto de seu avô quando menino com outros meninos da mesma idade. São apontou para o avô e disse, "Ali estou eu." Testando mais, sua mamãe perguntou se ele se lembrava de mais alguma coisa de sua vida passada. São disse que alguém transformou minha irmã em um peixe. Quando perguntado quem, São respondeu homens maus. Acontece que o avô e irmã de Jessie tinha sido assassinada, e seu cadáver foi jogado em um corpo de água. Há tantos casos documentados de reencarnação, e mesmo que você não acredite, você não pode realmente explicá-lo. Quero dizer, como você pode explicar uma criança lembrando detalhes precisos de outra pessoa que morreu antes de nascer?